Pastor, ontem durante o seminário me surgiu uma dúvida sobre misericórdia. A palavra de Deus nos assegura que bem-aventurados e misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então nós temos que ter misericórdia. E para isso, certa vez o Senhor nos ensinou no seminário que não devemos pedir misericórdia para outras pessoas, que poderíamos estar se metendo na disciplina de Deus, poderíamos estar se interferindo, né, na disciplina de Deus. Então, como entender essas duas situações? Nós temos que ter misericórdia, mas não devemos pedir misericórdia. Ok. O que houve foi uma incompreensão do que eu falei. Então, deixe eu falar de novo o que foi dito lá naquele seminário. Uma pessoa que está sob disciplina de Deus, Deus está disciplinando aquela pessoa. Se eu começo a pedir que Deus abençoe aquela pessoa, eu estou fazendo certo ou errado? Eu estou fazendo errado. Eu estou pedindo para Deus não fazer a disciplina que Ele quer acontecer na vida daquela pessoa efetiva, eficaz e eficiente. Eu não quero que Deus continue disciplinando aquela pessoa. Eu estou com pena dela. O que a gente aprendeu a respeito de eu estar com pena? Quando eu estou com pena de uma pessoa, eu estou dizendo assim: Deus é injusto de estar disciplinando aquela pessoa. Se eu passo por um lugar, estou vendo um mendigo e eu sinto pena daquele mendigo, eu estou dizendo com isso que Deus é injusto. Afinal de contas, se eu fosse Deus, ou se Deus existisse de fato, eu não deixaria aquele mendigo estar passando por aquilo. Se eu estou vendo uma pessoa passando uma perrengue, porque é consequência dela ter feito algo ruim, algo errado, mas aí eu fico com dó, eu digo que eu estou com pena dela, eu estou dizendo: cadê Deus, que é misericordioso? Ele não está vendo essa situação. Ora, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é morte, é sofrimento. A palavra de Deus diz que nós pecamos e sofremos as consequências do nosso pecado. Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus é tão grande que, ainda que a pessoa esteja vivendo as consequências do seu pecado, se ela reconhecer e se arrepender, Deus está de braços abertos para receber e perdoar. Está entendendo? O que é que nós devemos fazer? É ficar pedindo: Senhor, abençoe fulano. Ontem eu recebi, por exemplo, uma mensagem de uma irmã perguntando assim: pastor, eu posso orar pelas pessoas do meu relacionamento e que passam por dificuldades e pedem que eu ore por elas? Eu disse: mas você deve orar. O crente deve orar, ser intercessor. Mas eu disse: mas ore pedindo a Deus sabedoria para saber o que orar. Então, se você não sabe como é que está a vida daquela pessoa, você não sabe se ela é uma rebelde, se aquilo que ela está passando é consequência dos maus atos dela, da desobediência dela não querer nada com Deus, dela estar descumprindo ou ter descumprido algum princípio de Deus estabelecido para viver de forma que dê prazer ao coração dele, então ore pedindo a Deus que Deus abra o coração daquela pessoa. Senhor, se ela está em disciplina, então, Senhor, que os olhos dela sejam abertos para enxergar. Isto é uma oração de misericórdia, porque eu estou me envolvendo com o problema dela, mas eu não estou pedindo a Deus para tirar a disciplina. Então, como é que eu devo orar por uma pessoa que está em disciplina? Senhor, que em nome de Jesus, os espíritos imundos que seduziram essa pessoa para cometer o erro pelo qual agora ela está sendo disciplinada, Senhor, que os olhos dessa pessoa sejam abertos, em nome de Jesus, que de alguma maneira ela se permita ouvir a Tua voz, porque às vezes, irmãos, tem uma pessoa vivendo uma situação difícil, ela vai até numa igreja, mas ela não quer ouvir Deus falar para confrontá-la, ela quer ouvir Deus falar que ela está certa, ela quer ouvir Deus falar que Deus é com ela quer ouvir Deus falar que Deus está na causa dela, e Deus não vai fazer nada disso. Se ela estiver em disciplina, é porque ela está errada. Agora, a quem é que Deus disciplina, irmãos? O ímpio? Hein? A palavra de Deus diz que Deus ama e disciplina aos que Ele ama. Ué, mas peraí, não diz lá que Deus amou o mundo todo de tal maneira que deu seu único filho para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Deus disciplina todo mundo ou Deus disciplina só os seus filhos? Deus disciplina todo mundo e Deus disciplina os seus filhos. Qual a diferença se os seus filhos estão no todo mundo? É que a disciplina de Deus para quem é filho de Deus não é a mesma disciplina de Deus para quem não é filho de Deus. A disciplina para quem é filho de Deus pode estar certo, ela é mais pesada, porque a palavra de Deus diz assim: a quem muito é dado, desse muito é exigido. Se é filho de Deus, é porque reconheceu que era pecador, se arrependeu, confessou, pediu perdão e recebeu Jesus Cristo como único, eterno, suficiente Salvador. Como é que ele vai ser cobrado agora? Se ele aprendeu que ele não pode continuar vivendo aquela vida de antes que ele vivia do mundo, ele agora tem que viver uma vida que dê prazer ao coração de Deus, pelos princípios e valores estabelecidos por Deus, e aí ele descumpre aquilo que ele já sabe que ele deve fazer. A palavra de Deus diz pelo apóstolo Tiago: aquele que sabe o que deve fazer, o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. E quem comete pecado, a palavra de Deus diz, o pecado gera morte. Morte é separação do homem de Deus. E cá para nós, meu amado, a palavra de Deus diz que o ladrão vem para roubar, matar e ladrão rouba de quem? De quem tem ou de quem não tem? De quem tem. E o que é que o crente, filho de Deus, tem que a pessoa do mundo não tem? Paz, equilíbrio, satisfação e vida eterna, salvação. Satanás pode roubar a salvação? Não, mas ele pode roubar a paz, pode roubar o equilíbrio e pode roubar a satisfação, porque essas três coisas são para essa vida. Você entendeu? O que é que nós devemos orar? O que é a misericórdia que nós aprendemos? A misericórdia tem a ver com a compassividade. Jesus diz: bem-aventurados os compassivos, aqueles que têm misericórdia. A compassividade, a misericórdia também está relacionada à compaixão. O que é compaixão? Sofrer com. Ok? Não é sofrer o que ele está sofrendo, é sofrer com, é me solidarizar com o sofrimento dele, mas não é para eu pegar e dizer: ah, coitadinho. Não. Aí eu me condoer da condição que ele está vivendo e dizer: Senhor, em nome de Jesus, o Senhor Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, abre os olhos dele para ver. Senhor, debela a autoridade e o poder que os demônios conquistaram, dado por ele ou por ela, na sua vida para oprimi-los. Senhor, que a disciplina que o Senhor está dando o conduza a ter os olhos abertos para se converter do seu mau caminho. É interceder, porque, irmão, quando uma pessoa, sobretudo um crente, né, quando um crente, ele comete o pecado, os demônios vêm, mas vêm igual mosca. Eu acabei de falar da situação dos pastores lá, vem igual mosca, enxame em cima, porque ele vem para roubar, matar e destruir, meu amado. Não vem para ficar dando tapinha, não. Vem para roubar, matar, destruir. Vem para desgraçar a vida da pessoa. Vem para tirar a paz, o equilíbrio. Vem para colocá-la em depressão, para levá-la a pensar em suicídio, para ficar escrava de medicamento que controla a hipertensão, o diabetes e tal. E ela sofra, e cada vez mais. E as nossas orações, diz a palavra de Deus, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, diz lá que a pessoa que estiver em falta, se ela vier e ela está com opressão, ela está com uma enfermidade causada por aquilo, são as chamadas doenças psicossomáticas, muitas delas, é consequência, decorrente daquilo, e o crente cheio do Espírito Santo orar por ela, olha o que diz o apóstolo Tiago. Abra lá em Tiago capítulo 5, versículo 16, vamos lá. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim, isso, versículo 16,
Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Como é que esse justo deve suplicar? Senhor, tira a disciplina dele? Ou Senhor, que ele se converta desse mau caminho, reconheça o erro. Senhor, quebra a influência desses demônios que estão o tempo todo na mente desse irmão, levando a agir errado, a ser obstinado no erro. Que em nome do Senhor Jesus, fala, Senhor, de modo que ele vá ouvir. Usa, Senhor, alguma outra situação. O Senhor é justo em disciplinar, mas, Senhor, eu clamo a Ti que esses espíritos imundos que estão oprimindo sejam confrontados em nome do Senhor Jesus, e esse meu irmão tenha liberdade para raciocinar com coerência e se lembrar daquilo que já aprendeu da Tua palavra, de modo que se converta do seu mau caminho. Essa é a oração que nós devemos fazer, e quando fazemos isso, estamos tendo misericórdia, estamos sendo compassivos. Entendeu, meu príncipe? E explicado? Tirado a dúvida? Amém.